Seria apenas mais uma segunda-feira, não fosse o peso no estômago de Amara Baptista, mais denso que o habitual aroma a café requentado que pairava no ar-condicionado da Inovatec. No seu cubículo, o brilho do monitor refletia uns olhos castanhos e cansados, mas focados. Linhas de código preenchiam o ecrã, um testemunho silencioso das suas últimas noites mal dormidas, da dedicação quase febril para que o projeto Fênix fosse não apenas bom, mas impecável. Esta era a sua oportunidade, a prova de que merecia a liderança da equipa de desenvolvimento de software, uma posição que Miguel Valente, o seu supervisor, lhe acenara como uma cenoura demasiado distante. Amara era uma mulher negra de 32 anos e um corpo generosamente obeso que ela se recusava a esconder sob as vestes escuras e sem forma que pareciam ser o uniforme não oficial das mulheres que, como ela, não encaixavam no molde esbelto e eurocêntrico da Inovatec. Pelo contrário, hoje vestia um vestido cor de mostarda que abraçava as suas curvas, uma pequena rebelião pessoal contra os olhares que sentia, por vezes dissimulados, outras vezes nem tanto. O seu cabelo afro, hoje apanhado num elegante turbante estampado, era outra afirmação da sua identidade. Uma identidade que Miguel, com a sua subtileza calculada, parecia querer apagar. Lembrou-se com um arrepio do comentário da semana anterior. Miguel, com aquele seu sorriso que nunca chegava aos olhos, tinha falado sobre a imagem coesa da equipa e a importância de perfis que se complementem durante uma reunião sobre as novas diretrizes de branding interno. Não disse o nome dela. Não precisava. Amara sentira o peso daquelas palavras como se fossem pedras, cada uma mirando a sua cor, o seu corpo, a sua ousadia em existir e em ser competente naquele espaço. A Inovatec, instalada num dos modernos parques de escritórios do Tagus Park, em Oeiras, vendia uma imagem de progressismo e inovação. Pósteres sobre diversidade e inclusão coloriam as paredes brancas e minimalistas das áreas comuns, mas para Amara, muitas vezes, pareciam mais uma decoração irônica do que um compromisso real. O open space, com as suas divisórias baixas e a constante circulação de pessoas, fazia sentir-se perpetuamente em exposição. Cada movimento, cada escolha de almoço, cada linha de código, um potencial alvo de escrutínio. O telemóvel vibrou na secretária. Uma mensagem de Sofia Antunes, a colega mais nova da equipa, uma rapariga magra de pele clara e cabelo loiro, que por vezes lhe lançava olhares que Amara hesitava em interpretar. Seriam de pena, de curiosidade, ou, quem sabe, de uma tênue e improvável cumplicidade. Estás pronta para a reunião das 10 horas? Ouvi dizer que o Fênix vai dar que falar. Amara suspirou. Pronta? Estava exausta, mas a perspectiva de apresentar o Fênix, de ver o reconhecimento no rosto dos diretores, talvez até no de Miguel, dava-lhe um último fôlego. Nascida pronta, Sofia, respondeu, forçando um emoji sorridente. A sala de reuniões, envidraçada e com vista para os relvados impecavelmente aparados do parque, estava já composta quando Amara entrou, pontual como sempre. Miguel Valente, no seu fato cinzento caro, que parecia moldado ao seu corpo esguio, presidia a mesa, ladeado pelos outros diretores. Ele cumprimentou Amara com um aceno de cabeça quase imperceptível, o seu olhar demorando-se uma fração de segundo a mais no vestido dela. A apresentação correu bem. Amara expôs a arquitetura complexa do Fênix, as soluções inovadoras que implementara para otimizar a performance, a sua voz firme apesar do nó de ansiedade na garganta. Viu alguns acenos de aprovação, perguntas pertinentes que demonstravam interesse. Quando terminou, um silêncio momentâneo instalou-se, e o seu coração batia descompassado na esperança de um elogio, de um reconhecimento. Foi então que Miguel tomou a palavra. Excelente trabalho de equipa, começou ele, o seu tom suave e controlado. Queria destacar o empenho do Ricardo, disse, apontando para um colega júnior, branco e visivelmente nervoso, que mal tinha contribuído para além de tarefas menores de teste. A sua visão fresca foi crucial para ultrapassar alguns bloqueios conceptuais e, claro, a dedicação de todos. A contribuição principal de Amara, o cerne do projeto, foi diluída numa generalidade. O nome dela, a sua liderança técnica no desenvolvimento, pairou no ar, não dita, engolida pela narrativa conveniente de Miguel. Amara sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Olhou para Ricardo, que corou e baixou os olhos, e depois para Miguel, cujo sorriso polido permanecia intacto. A injustiça era tão palpável que lhe cortava a respiração. Mas o golpe final ainda estava para vir.
No final da reunião, enquanto arrumava o seu portátil, ouviu o diretor de operações a anunciar quase de passagem. E com o sucesso do Fênix, decidimos que o Ricardo está mais do que preparado para assumir a liderança da equipa de desenvolvimento Alpha. Parabéns, Ricardo. O mundo de Amara parou. Ricardo, o Júnior. Não ela. O nó na garganta transformou-se numa bola de fogo. Os pósteres de diversidade e inclusão no corredor, quando saiu da sala, pareciam zombar dela. As suas cores vibrantes uma afronta à realidade cinzenta e amarga que acabara de a engolir. No seu cubículo, o ecrã com as linhas de código do Fênix parecia agora um monumento à sua ingenuidade. A mensagem de Sofia, ainda por responder, piscava inutilmente. O cheiro a café requentado nunca lhe parecera tão nauseabundo. A fúria, fria e lúcida, começou a borbulhar por baixo da sua estudada compostura. Isto não ia ficar assim. Amara esperou que o burburinho da manhã acalmasse, que os parabéns a Ricardo diminuíssem de volume. Cada minuto era uma tortura, o seu orgulho ferido a latejar como uma ferida aberta. Reviu mentalmente a apresentação, a forma como Miguel a desconsiderara, a promoção injusta. Não era a primeira vez que sentia o ferrão do preconceito, mas desta vez a afronta fora demasiado pública, demasiado descarada. Respirou fundo. A raiva era uma energia perigosa, mas podia ser canalizada. Levantou-se, a sua postura mais ereta do que se sentia por dentro, e caminhou até ao gabinete de Miguel. A porta estava entreaberta. Bateu suavemente. Entre, disse a voz dele, o tom surpreendentemente amável. Miguel estava recostado na sua cadeira ergonômica, a contemplar a vista. Olhou para Amara como se estivesse surpreendido por vê-la ali, o que só aumentou a irritação dela. Miguel, começou Amara, a voz mais firme do que esperava. Gostaria de perceber os critérios para a promoção a líder da equipa Alpha. Ele arqueou uma sobrancelha, um leve sorriso a brincar-lhe nos lábios. Amara, já passamos por isto. O Ricardo demonstrou um grande potencial, uma frescura, digamos. E a liderança não se resume apenas à capacidade técnica, como sabe. A minha capacidade técnica não está em questão, Miguel. O Fênix. O Fênix foi um bom projeto de equipa, interrompeu a ele, o tom agora mais frio. E, francamente, Amara, a liderança exige uma certa adequação ao perfil. Uma presença executiva, alguém que inspire confiança e coesão. As palavras pairaram no ar, carregadas de subentendidos. Presença executiva, coesão, eufemismos para não és como nós, não te encaixas no nosso molde. Amara sentiu o insulto como um soco. O seu corpo, a sua cor, a sua própria existência pareciam ser, aos olhos dele, impedimentos. Está a insinuar que eu não possuo essa presença executiva? Perguntou ela, a voz a tremer levemente apesar dos seus esforços. Miguel suspirou, como se estivesse a lidar com uma criança teimosa. Não estou a insinuar nada, Amara. Estou apenas a dizer que a decisão foi tomada com base numa avaliação holística. Lamento se está desapontada. O sorriso polido regressou, encerrando a conversa. Amara saiu do gabinete a sentir-se diminuída, mas a raiva inicial começava a transformar-se em algo mais frio, mais determinado. Ele não a ia vergar, não desta vez. De volta ao seu cubículo, abriu um novo documento no seu computador. Intitulou o Registro de Ocorrências AB e começou a escrever. Detalhou a reunião do Fênix, a conversa com Miguel, as palavras exatas, as datas, as horas. Lembrou-se de outros incidentes, de projetos cujos louros lhe tinham sido subtraídos, de comentários depreciativos disfarçados de feedback construtivo, de reuniões importantes para as quais não fora convocada. Cada palavra escrita era um pequeno ato de rebelião. Nos dias que se seguiram, Amara tornou-se uma observadora atenta. A sua dedicação ao trabalho não diminuiu, mas uma parte da sua mente estava sempre alerta, a registar, a analisar. Miguel parecia ter intensificado a sua campanha subtil de marginalização. Atribuía-lhe as tarefas mais monótonas, aquelas que ninguém queria. Nas reuniões de equipa, interrompia frequentemente ou desviava a conversa quando ela apresentava uma ideia. Quando passava por ela no corredor, o seu olhar parecia atravessá-la, como se ela fosse invisível. Sofia Antunes, por sua vez, parecia cada vez mais desconfortável. Lançava a Amara olhares furtivos, carregados de uma preocupação que Amara começava a acreditar ser genuína. Um dia, na copa, enquanto Amara aquecia o seu almoço, uma aromática cachupa que lhe recordava a mãe, Sofia aproximou-se. Amara, começou hesitante, posso falar contigo um momento? Amara olhou-a, surpreendida. Claro, Sofia. Saíram para a varanda, onde o barulho do trânsito da A5 era um murmúrio distante. Eu
Eu vi o que aconteceu com o Projeto Fênix, disse Sofia, a voz baixa, e o que o Miguel disse sobre o Ricardo não foi justo. Amara sentiu um pequeno calor espalhar-se pelo peito. Uma aliada inesperada. Não, não foi, respondeu simplesmente. Ele faz isto muitas vezes? Perguntou Sofia, os seus olhos azuis a perscrutarem o rosto de Amara. Quer dizer, este tipo de coisas? Amara hesitou. Confiar em Sofia? Era arriscado, mas a solidão da sua luta pesava-lhe. Sim, Sofia, mais vezes do que gostaria de admitir. Sofia mordeu o lábio. Eu ouvi-o, disse ela quase num sussurro. Na semana passada, ele estava a falar com o diretor financeiro sobre o novo cliente, o da Alemanha, e o teu nome surgiu para a equipa de projeto. Miguel disse que talvez não fosses a melhor imagem para representar a empresa internacionalmente. A revelação atingiu Amara com força. Melhor imagem. Era sempre a imagem. A sua competência, a sua inteligência, esmagadas pelo peso da sua aparência. Sinto muito, Amara, disse Sofia, a sua voz embargada. Eu devia ter dito alguma coisa antes, mas não sabia como. Amara pousou a mão no braço de Sofia. Obrigada por me contares, Sofia. Significa muito para mim. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma centelha de esperança. Talvez não estivesse completamente sozinha naquela batalha. A exclusão do workshop de desenvolvimento de liderança foi a gota de água. O e-mail de Miguel era vago, vagas limitadas, conteúdo talvez não totalmente alinhado com o seu desenvolvimento atual. Amara sabia que era mentira. Era mais uma forma de a manter no seu lugar, de lhe negar as ferramentas para progredir. Nessa noite, Amara não conseguiu dormir. A imagem de Miguel, a sua presunção, os seus eufemismos cruéis, assombravam-na. Olhou para o seu reflexo no espelho escuro do quarto. Viu uma mulher cansada, sim, mas também viu a força nos seus olhos, a resiliência gravada nos seus traços. A sua avó cabo-verdiana costumava dizer morabeza no coração, mas ferro na espinha. Era tempo de mostrar o ferro. No dia seguinte, Amara tomou uma decisão. Não ia deixar que Miguel a destruísse. Começou a investigar discretamente as políticas internas da Inovatec sobre discriminação e assédio. Consultou online fóruns de advogados laboralistas. O seu registro de ocorrências tornava-se cada vez mais detalhado. Sofia, agora uma aliada mais convicta, ajudava como podia. Relembrava Amara de datas e detalhes de conversas que ela própria tinha testemunhado. Um dia, enquanto ajudava a organizar ficheiros antigos no servidor, Sofia encontrou uma troca de e-mails entre Miguel e o anterior diretor de RH, onde Miguel se referia a uma candidata negra para uma vaga de gestão como talentosa, mas talvez um pouco assertiva demais para a nossa cultura. A candidata não fora contratada. Sofia, pálida, mostrou o e-mail a Amara. Era mais uma peça no puzzle da discriminação sistémica que Miguel parecia perpetuar. O clímax da campanha de Miguel contra Amara chegou sob a forma do projeto Kraken, um projeto com um historial de problemas técnicos, prazos irrealistas e que já tinha queimado 2 gestores de projeto anteriores. Miguel atribuiu a Amara com um sorriso que ela só podia descrever como sádico. Confio na tua capacidade para resolver isto, Amara. Um verdadeiro desafio para mostrares o teu valor. Amara sentiu o desespero a ameaçar engoli-la. Era uma armadilha clara. Se falhasse, ele teria a desculpa perfeita para a marginalizar ainda mais, talvez até para justificar um despedimento. Se por milagre tivesse sucesso, ele provavelmente reclamaria os louros. Durante semanas, Amara mergulhou no Kraken, trabalhando até à exaustão. As olheiras sob os seus olhos tornaram-se permanentes. Sofia trazia-lhe cafés e palavras de incentivo. Numa noite particularmente difícil, em que um bug crítico ameaçava descarrilar todo o progresso, Amara sentou-se à sua secretária, a cabeça entre as mãos, as lágrimas a ameaçarem cair. Pensou em desistir, em procurar outro emprego, em fugir daquela toxicidade. Foi então que o seu telemóvel tocou. Era a sua mãe. Filha, como estás? A tua voz parece cansada. Amara desabafou. Contou tudo à mãe. A discriminação, a sensação de impotência, o projeto Kraken. A sua mãe ouviu em silêncio e depois disse, com a sua sabedoria tranquila, minha querida, lembra-te de quem és. Lembra-te da força das mulheres da nossa família. Tu não és capim para qualquer vento te vergar. Se tens a verdade do teu lado, luta, mas luta com inteligência. As palavras da mãe reacenderam uma chama em Amara. Ela não ia desistir, não ia dar a Miguel essa satisfação. Na manhã seguinte, Amara regressou à Inovatec com uma nova resolução. Analisou o projeto Kraken com uma clareza renovada. Dividiu os problemas, delegou tarefas que podiam ser delegadas,
Mesmo que tivesse de lutar para que a sua autoridade fosse reconhecida pelos membros mais juniores da equipa temporária que lhe fora atribuída, e focou-se nos pontos críticos. Sofia, utilizando as suas próprias competências de análise de dados, ajudou a identificar alguns padrões nos erros anteriores do Kraken que tinham passado despercebidos. Lentamente, quase miraculosamente, o Kraken começou a endireitar-se. Amara, impulsionada por uma mistura de cafeína e pura teimosia, estava a domar o monstro. Quando o prazo final se aproximava, Amara sabia que tinha feito o impossível. O Kraken estava estabilizado, funcional. Mas ela também sabia que isso não seria suficiente para Miguel. Ele encontraria outra forma de a diminuir. Foi Sofia quem lhe deu a ideia. Amara, disse ela um dia durante o almoço, aquele dossiê que tens está muito completo. E aquele e-mail que eu encontrei sobre a outra candidata, isso é grave. Eu sei, suspirou Amara, mas o que posso fazer? Os RH aqui parecem mais preocupados em proteger a imagem da empresa. Mas se não tentares, nunca saberás, insistiu Sofia. E se eu pudesse ajudar? Testemunhar o que vi, o que ouvi? Amara olhou para a jovem à sua frente, para a sinceridade nos seus olhos. O medo ainda estava lá, mas a perspectiva de ter alguém ao seu lado, alguém que não tinha nada a ganhar pessoalmente com aquilo, era poderosa. Farias isso, Sofia? Sofia assentiu. Sim, o que ele te está a fazer não é correto. Com o dossiê agora reforçado pelas provas que Sofia ajudara a compilar e pela promessa do seu testemunho, Amara sentiu um nervosismo diferente. Não era apenas o medo da retaliação, mas também uma ponta de esperança. Talvez, apenas talvez, pudesse haver justiça. Agendou a reunião com os recursos humanos para uma sexta-feira à tarde. Deu a Paula Dias, a diretora de RH, um breve resumo do motivo da reunião, sem entrar em demasiados detalhes. Paula, uma mulher elegante na casa dos 50, com um ar permanentemente preocupado, parecia desconfortável. A sala de reuniões dos RH era mais pequena, menos imponente do que a sala da administração. Amara sentou-se, o seu dossiê pousado à sua frente. Paula Dias entrou, acompanhada por um advogado da empresa, Dr. Nogueira, um homem de meia idade com um ar severo. A presença dele não era um bom sinal. Amara, começou Paula, a voz profissional, mas tensa. Agradeço que tenha trazido as suas preocupações até nós. Pode explicar-nos o que se passa? Amara respirou fundo e começou a falar. Expôs os factos, um por um, desde a promoção de Ricardo, aos comentários de Miguel, à exclusão do workshop, ao projeto Kraken. A sua voz, no início um pouco trêmula, foi ganhando firmeza à medida que avançava. Apresentou cópias dos e-mails, o seu registro detalhado, as datas, os nomes. Paula Dias ouvia, tomando notas ocasionalmente, a sua expressão indecifrável. Nogueira permanecia em silêncio, observando Amara com olhos penetrantes. Quando Amara terminou, um silêncio pesado encheu a sala. São acusações muito sérias, Amara, disse finalmente Paula. Compreende a gravidade do que está a alegar? Compreendo perfeitamente, respondeu Amara. E não as faria se não tivesse provas e se não acreditasse que são verdadeiras. Vamos ter de falar com o Miguel, claro, disse Paula. Ele tem direito a defender-se. Claro, concordou Amara. Miguel Valente entrou na sala 20 minutos depois. A sua surpresa ao ver Amara ali foi evidente, mas rapidamente a disfarçou com a sua habitual máscara de afabilidade calculada. Quando Paula lhe resumiu as acusações, ele riu-se. Uma risada curta e depreciativa. Isto é absurdo, disse ele, abanando a cabeça. Amara está claramente ressentida por não ter sido promovida. É uma pena que esteja a recorrer a este tipo de táticas. Sempre a considerei uma profissional. Certas dificuldades de adaptação. Ele negou cada uma das alegações. Disse que Amara tinha interpretado mal as suas palavras, que as suas decisões tinham sido puramente baseadas no mérito e nas necessidades da empresa. Tentou pintar Amara como alguém problemática, demasiado sensível, incapaz de aceitar feedback. Amara ouvia, o seu estômago a revirar-se. A forma como ele distorcia a realidade, como a tentava desacreditar, era nauseante. Viu Paula Dias a olhar para o doutor. Nogueira, uma troca de olhares que não lhe augurava nada de bom. Parecia que iam acreditar nele, no homem branco, charmoso e bem posicionado, em vez dela. Foi então que Amara jogou a sua última carta. Paula, Dr. Nogueira, disse ela, a voz clara. Eu não sou a única que testemunhou este padrão de comportamento. A minha colega Sofia Antunes também tem informações relevantes. Gostaria que a ouvissem. Miguel olhou para Amara, pela primeira vez parecendo genuinamente surpreendido, talvez até um pouco alarmado.
Paula hesitou, mas o Dr. Nogueira anuiu lentamente. Se há outra testemunha, devemos ouvi-la. Sofia entrou na sala, pálida, mas determinada. Confirmou ter visto Miguel a minimizar o trabalho de Amara, a excluí-la. E depois, com a voz a tremer um pouco mais firme, apresentou a sua prova mais forte. Uma cópia impressa de um e-mail que Miguel enviara a um recrutador externo, um ano antes, sobre uma candidata negra a uma posição sénior, onde Miguel escrevera explicitamente: ela parece competente, mas o fit cultural é uma preocupação. Precisamos de alguém que se integre melhor com a equipa existente e com os nossos clientes mais conservadores. A implicação era clara. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel Valente estava lívido. A sua fachada desmoronara-se. O e-mail era irrefutável, uma prova clara do seu preconceito, que ia para além de Amara e mostrava um padrão. Paula Dias olhou para Miguel, e pela primeira vez Amara viu algo que se assemelhava à raiva nos olhos da diretora de RH. Miguel, disse ela, a voz fria como gelo, acho que temos muito que conversar, em privado. Amara e Sofia foram dispensadas. Ao saírem da sala, Amara sentiu um misto de exaustão e um alívio trêmulo. Tinha feito tudo o que podia. Nos dias que se seguiram, a Inovatec foi um turbilhão de rumores. Miguel Valente foi visto a entrar e a sair de reuniões a portas fechadas. A sua habitual postura arrogante desaparecera, substituída por uma tensão palpável. Uma semana depois, Paula Dias chamou Amara ao seu gabinete. Amara, começou ela, o tom agora mais suave, quero informar-te que levamos as tuas alegações muito a sério. Foi conduzida uma investigação interna. Fez uma pausa. O Miguel Valente já não faz parte da Inovatec. Amara sentiu o ar a faltar-lhe. Ele fora despedido. A justiça, por mais lenta e dolorosa que fosse, tinha chegado. A empresa lamenta profundamente que tenhas passado por esta situação, continuou Paula. Estamos a rever os nossos processos para garantir que este tipo de comportamento não volta a acontecer. Era um pedido de desculpas corporativo, um pouco vago, mas ainda assim um reconhecimento. Amara não recebeu a promoção para líder de equipa de imediato. A vaga de Ricardo foi preenchida internamente por outra pessoa, numa decisão que os RH descreveram como transição para acalmar as águas. Amara compreendeu. As mudanças reais levavam tempo. Mas algo mudara. Os olhares dos colegas já não eram de pena ou escrutínio, mas de um respeito cauteloso. Alguns vieram mesmo falar com ela em privado, partilhando as suas próprias experiências, agradecendo-lhe a coragem. O projeto Kraken, ironicamente, tornou-se um sucesso, e desta vez ninguém ousou roubar-lhe os louros. Recebeu um bónus e um reconhecimento público do CEO numa reunião geral da empresa. Naquela noite, no seu pequeno apartamento em Benfica, Amara preparou uma moqueca de peixe, o aroma a azeite de dendê e leite de coco a encher a cozinha. Enquanto comia, olhou para o seu reflexo na janela escura. Viu as suas curvas, a sua pele escura, o seu cabelo afro que agora usava solto com mais frequência. E pela primeira vez em muito tempo sorriu. Um sorriso genuíno que vinha de dentro. A luta tinha sido árdua, deixara cicatrizes, mas ela permanecera de pé. Mostrara o ferro na sua espinha. Sabia que a batalha pela verdadeira inclusão estava longe de terminar, na Inovatec e no mundo. Mas naquela noite Amara Baptista sentia-se finalmente em paz. Tinha encontrado a sua voz e estava pronta para o que viesse a seguir. Talvez até para liderar, não apenas uma equipa, mas uma mudança.